Então, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula, então, do Framework Flask. Tá, essa aula se refere às nossas views, de como a gente monta estas views, essas visões que vão fazer o tratamento das nossas requisições dentro do nosso site. Tá? Eu vou começar mostrando para vocês algumas views diferentes, tá? Algumas formas de montar as views que vão atender a maioria dos tipos de requisições que vocês vão precisar para montar uma aplicação mais simples junto ao Flask. Tá? Existem muitas formas de tratar, né? Mas eu vou mostrar algumas aqui que já vão ajudar bastante na maioria das requisições que vocês utilizarem. Tá, a gente começa então pela nossa view bar. Primeiro, como a gente define uma view no Flask é assim: a gente usa esse decorator chamado route, que é do nosso objeto de aplicação. Tá? Com o route a gente define qual URL no qual este método vai responder. Esse método chamado index está respondendo na view barra. A view barra é a root no nosso site, ou seja, quando a gente acessar o site, né, sem uma URI a mais lá, sem um endereço a mais, ele vai responder nesta view aqui. O comando render template, ele é aquele que vai buscar o arquivo, renderizar o nosso template através do Jinja, né, que está aqui o nosso template, por exemplo, e vai retornar esse HTML pronto, né, todo tratado, todos os loops feitos, todos os ifs e variáveis trocados, né, porque a gente tem uma gama muito grande de comandos, variáveis, template e tudo mais dentro do Jinja, tudo tratado certinho. Então ele vai retornar esse HTML para o nosso browser para o browser do cliente que está respondendo. Tá certo? O Jinja ele é um framework de template muito completo, né? Uma característica muito interessante dele que vocês vão gostar e utilizar bastante é a questão de herança, né? Por quê? Porque a gente pode definir, por exemplo, que nem esse aqui, um HTML padrão, né, com um corpo, né, o HTML, o nosso header, onde tem todas as nossas tags. No caso aqui eu só utilizei o título, a title, e dentro do nosso bar a gente tem uma estrutura definida que não vai mudar e vai aparecer na maioria das páginas, em muitas páginas do nosso site. Então a gente utiliza isso daí, define blocos, que são as áreas aonde a gente vai jogar conteúdos, né? Por exemplo, aqui tem o title e main content, e no nosso arquivo filho eu digo que esse arquivo aqui ele extends base.html, ou seja, ele vai usar como base aquele base HTML, vai jogar dentro do bloco title esse texto aqui. Então aquele texto lá vai aparecer aqui ao lado de título, vai aparecer index, que é o que eu joguei aqui, e dentro do bloco main content vai aparecer esse trecho de código aqui, ok? Aqui dentro a gente pode ter ifs, né? Por exemplo, se a gente está recebendo uma variável, a gente tem os ifs que a gente coloca aqui, por exemplo, assim, if vamos fazer uma coisa aqui, ó, um pouquinho mais visual, que a gente possa utilizar depois. If tem subtítulo. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte: vai jogar um H2 aqui se tem subtítulo, né?
tá? Isso é só para a gente fazer uma brincadeira e verificar, por exemplo, um if, né? Depois tem eu não vou entrar a fundo aqui nos comandos do Jinja agora, não, pelo menos. Depois tem os comandos for, tem o comando for, tem os filtros, né? Tem os macros que a gente pode criar, tem uma série de coisas que nos facilitam, tá? Isso aqui é só para a gente fazer uma brincadeira. Então, se existir a variável subtítulo, tem subtítulo, e se essa variável for true, for um valor válido, né? Diferente de nulo, de none, de array vazio, de string vazia, de zero, então vai mostrar um subtítulo para nós aqui, ok? Na nossa view aqui, a gente vai mandar assim para ela. A gente não está mandando variável nenhuma, então teoricamente não deve mostrar um subtítulo para nós lá. Vamos executar aqui o nosso root. Beleza, deu um status 200, né? A resposta que foi o nosso HTML, ó, todo completo. Estão vendo? Título, index, que apareceu lá, uns conteúdos sobrepondo o outro, e o conteúdo do nosso index está aqui dentro do main content, ó. Tá vendo o header, que é do nosso base.html. Agora, só para dar uma brincada, então, a gente vai colocar aqui uma variável. Isso aqui é uma forma da gente colocar variáveis dentro do nosso... Não, isso aqui eu vou deixar para depois, então a gente coloca aqui. Eu vou seguir aqui o seguinte. Aqui é um exemplo de uma view que somente retorna uma string, tá? Essa string isso aqui também, na verdade, nada mais é do que o retorno de uma string, porém essa string foi tratada, né, e contextualizada através do Jinja. Aqui é uma simples string. Essa string ela é tratada como um HTML, um text HTML de retorno, tá? Então o nosso método, quando eu acessar /100, vai aparecer aquilo ali de retorno para nós no browser, uma string. E estão vendo aqui, ó, que o retorno é padrão, ó, ele é text HTML, tá? O nosso servidor, o Workzeuge, né, que é o nosso WSGI container, que está rodando como o servidor aqui, como o servidor de desenvolvimento, né? Então é ele que é o nosso server, tá? Vendo isso, a gente pode saber que retornando uma simples string, e essa string já vai ser mostrada no browser para o cliente. Então a partir daí a gente já pode fazer vários tratamentos necessários, dar várias respostas interessantes para o browser, sem ter que passar por uma renderização de template do Jinja, que de repente você não está desejando fazer isso daí, tá? Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de como tratar a resposta, o response, né, do nosso WSGI, do nosso servidor com o browser. Ou seja, eu estou dizendo que eu estou retornando um objeto response, né? E esse objeto response eu estou dizendo que é só uma string também de retorno, né? O status é 200, que é o status de OK, e o retorno dele não é mais HTML, o retorno dele agora é texto puro. Então vocês vão ver a diferença de retornar de quando eu acesso aqui. Ó, vocês estão vendo aqui, né? Resposta text HTML. Então agora eu vou acessar aqui a nossa outra URL. Opa, perdão, é text. E vocês vão ver a diferença de retorno, tá? É o tratamento que o browser dá. Então isso aqui agora é um texto puro, tá? Ele não é um HTML. Vamos ver aqui, ó. Um simples texto, tá? Agora vamos ver aqui na nossa outra chamada do /100 o que ele retornou aqui.
Na verdade, o código-fonte continua o mesmo, porém o browser trata como body, um head que não tem nada, um HTML, um body e uma string. Né? Esse é o tratamento que o browser dá ao retorno como text HTML. Ok? Então tá, então aqui eu já mostro como retornar de uma forma diferente, trocando o MIME-type. Então de repente, por exemplo, se tu quer retornar um arquivo binário, quer fazer o download de uma foto, tu pode abrir esse arquivo, né, retornar ele aqui e dizer para ele que é um image PNG, né, um binário PNG, e ele vai retornar aquele binário PNG e vai ser tratado corretamente pelo browser, sabendo que é uma imagem. Aqui é um exemplo de como a gente retorna um JSON, por exemplo. Né? Eu tenho o meu objeto, meu dicionário aqui, com alguns dados que eu busquei, sei lá, do banco de dados, por exemplo, né? E utilizando a função dumpS, que faz o tratamento correto dos meus objetos e transforma para JSON, eu retornei um application JSON aqui. Tá, então aqui, ó, aqui eu consigo fazer um retorno de JSON. Isso é interessante para a gente criar, por exemplo, views de API, né, onde, por exemplo, eu posso montar uma aplicação RESTful com vários endpoints, por exemplo, e retornar JSON, né? Esse é um formato de resposta possível. Ok? Então, o seguinte, agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar uma view aqui para a gente ver como a gente recebe uma parametrização. Sabe aquelas URLs amigáveis, quando a gente chama, por exemplo, no nosso blog, no WordPress, como exemplo, né? Aí tu acessa lá /post/ o slug do post. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, slug. Este aqui é o formato de recebimento de variável na nossa URL. Então, eu estou dizendo que tudo que tiver /post/ um texto, né? Porque o padrão é alfanumérico, ele vai retornar aqui. Então vamos fazer o nosso post fake, né? Aqui, ó, retornando o post. Muito importante. Aqui toda variável que eu tenho aqui definida, eu tenho que ter aqui nos parâmetros do meu método, porque senão o valor recebido aqui não vai ser passado aqui para cá e a gente não vai ter possibilidade de trabalhar com esse valor aqui dentro da variável. Então vamos ver o que vai dar aqui, né, no nosso pequeno exemplo. Já reiniciou ali. Então, ó, se eu botar só post, ele provavelmente não achou. Então vamos retornar aqui o post e slug do novo post como exemplo. Bom, retornando slug do novo post. Então esse valor aqui, ele agora é variável. Então, por exemplo, como aprender Flask, esse é o slug do meu outro post. Então ele agora trocou e passou lá para aquela variável que está sendo passada como parâmetro dentro do nosso método, ok? E aí assim vai, por aí vai. Então a gente pode trabalhar, por exemplo, né, com mais parâmetros. A gente pode trabalhar com, por exemplo, um parâmetro numérico, né? Assim,
barra soma barra int. Eu estou dizendo que é do tipo inteiro, né? Então a gente vai fazer assim, ó, número 1 barra int número 2. A gente vai fazer um métodozinho de soma. Então def soma recebe os parâmetros número 1 e número 2 para retornar a soma dos dois. Então a gente vai fazer isso, return str de número 1 mais número 2. Assim mesmo, sem nenhuma validação, porque é apenas um exemplo da parametrização. Então neste momento eu não me interesso por uma validação, mas aqui dentro das views a gente não faz só esse retorno. Então a gente, por exemplo, chega aqui, né, faz, por exemplo, if número 1 is not known, né, and número 2 is not known também. Então a gente faz esse retorno aqui, senão else return. Isso aqui é uma coisa interessante, ó. Por exemplo assim, vamos dizer que é um 404, não é na verdade o código correto, porque 404 é de not found. Se bem que pode ser entendido por isso, porque o número 1 nem o número 2 foi encontrado. Porém, esse aqui é um método interessante de retornar um erro, o método abort, só que a gente vai ter que colocar ele aqui, porque a função abort é contida dentro do Flask. Então, eu quero retornar um erro 404 para o meu usuário, eu posso retornar desta forma aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Tá, ele já deve ter reiniciado, reiniciou. Então, soma 3 e 5. Ó, retornou 8. Agora soma nada e 5. Vai dar um not found. Not found, né? Not found. Ó, agora já entrou lá. Então ele recebe um número aqui, um número ali e faz a expressão regular, né? Faz o tratamento via expressão regular dessa URL e compara com o que eu defini aqui, né? Como se bateu o que o servidor recebeu, bateu com essa definição minha aqui, então ele chama essa função e faz as validações que eu fiz, né? E executa os comandos que eu defini aqui. Aí dentro da view aqui vai ser o momento da gente acessar um post, gravar no banco uma nova informação, né? Esse nosso novo post, por exemplo, é o momento da gente executar uma chamada para um outro endereço, buscando o retorno de algum dado de algum outro site. Então esse aqui é o momento, é dentro da nossa view que a gente vai fazer esse tratamento. E agora a nossa última view de hoje vai ser o seguinte. Eu vou criar a view chamado manda. Essa manda def vai me retornar redirect. Um redirect. Tá? Ela não vai fazer nada, ela vai só redirecionar. Eu também aqui poderia fazer muitos comandos, né? Que podem ir muitos outros comandos.
sempre, né? Só para deixar bem claro que sempre antes do return da nossa view podem e devem e geralmente vão acontecer muitos comandos, né? Esse nosso redirect aqui é um exemplo de, ao invés de retornar, por exemplo, eu acessar esse método aqui, ele vai fazer o que tem que fazer, vai processar o que tem que processar, só que ele não vai retornar nada, ele vai simplesmente redirecionar todo a resposta para uma outra view. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu vou redirecionar o meu retorno e eu preciso redirecionar. Aqui eu tenho que colocar um endereço bruto, né? Eu posso colocar o barra ou barra JSON, por exemplo, que vai me retornar lá. Mas eu não quero colocar o barra, eu quero colocar, aliás, fixo, né? Eu quero colocar variável conforme a URL definida para o meu método. Então eu vou mandar o redirecionamento para index, tá? URL for cata, ele vai descobrir qual é a URL que é utilizada para chamar o método index, tá, ok? Então quando eu chamar manda, tem que ir para a capa lá para nós. E tá aí, eu executei o manda, tanto que vocês viram que ele já sumiu aqui também e foi redirecionado para a nossa capa, para o root do nosso site, que foi a resposta que eu dei nesta view. Ok? Então, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham entendido o conteúdo das views e com isso possam já montar alguma coisa interessante, alguma resposta já dentro do framework Flask. Tá, ok? Deem uma brincada aí, montem alguns exemplos com parâmetros, tá? Vocês podem olhar e devem olhar na documentação sobre a parametrização e sobre as views, sobre o objeto response, né? Deem uma olhada mais nesse objeto, que ele é bem completo e é bem interessante retornar e brincar com ele. Ok? Até a próxima então.